Tá ligado o som? Oi. Alô? Alô, alô. É uma honra. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Reglisson Alves. Conheci a Conscienciologia, rapidamente falando aqui, né, em novembro de 1995, né? E aí me encontrei, né? Em 96, isso foi em dezembro, janeiro, eu comecei a fazer os cursos. Antigamente era P1, P2, P3, P4, né? E comecei a voluntariar logo em seguida, me tornei professor em 96 e sou professor de Conscienciologia desde 1996. Já passei por algumas instituições, atualmente eu sou coordenador geral, né, da Cosmoethos, que é a Associação Internacional de Cosmoeticologia. Então, hoje nós vamos falar sobre, como é que é o nome mesmo? Hoje é autorreflexão crítica cosmoética, tá? Vocês vão ver que eu sou bem carioca, né? Então, assim, eu vou fazer uma apresentação rápida, né, da contextualização da pesquisa, que é para a gente se situar. E aí, depois que eu fizer essa contextualização, que eu começar a apresentar os conceitos em si, aí vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta, interromper, tá bom? Mas é interessante primeiro contextualizar para a gente poder entender o que é essa pesquisa. Não está lá, autorreflexão crítica cosmoética. Está dentro da especialidade autocosmoeticologia, que é um assunto que eu venho pesquisando já há algum tempo, né? Então, assim, esse é o sumário, né, do que a gente vai falar rapidamente, vou contextualizar, vou falar sobre um puzzle. O puzzle é um questionamento, né, uma dúvida que eu tenho e que eu quero aprofundar. Depois eu vou falar sobre os objetivos dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Falo a definição de cosmoética, que é importante para a gente poder entender. E depois falo o que é essa praxis, aí é que é o assunto em si, né? Praxis autorreflexiva, tá? E por fim a gente termina, se eu conseguir chegar até lá, né? As palavras finais, que às vezes a gente fica empolgado no meio do caminho, começa a falar, começa a aprofundar, as ideias vão vindo, porque isso aqui, na verdade, é para a gente poder compartilhar o que a gente está pesquisando. Então, as ideias vão vindo, a gente tem que aproveitar que esse é o momento de engrandecer mais ainda a pesquisa, tá? Então, para contextualizar essa pesquisa, a Cosmoethos, ela foi fundada em 3 de outubro de 2015. E quase um ano depois, nós começamos a fazer uma atividade que a gente chama de oficina, né, da autocosmoética energossomática. Então, é interessante que o termo oficina, né, inclusive já teve gente que já participou aqui, a gente colocou como oficina porque é uma atividade em que as pessoas colocam, né, hands-on approach. Você que fala inglês aí, mora lá, né, que é uma atividade, né, de colocar a mão na massa. Então, é para você exercitar mesmo, né? E é uma oficina que acontece quinzenalmente na Cosmoethos, tá? Às quartas-feiras, de 7 às 9 da noite. Portanto, se alguém depois quiser participar, a gente tem o nosso folder aí da instituição falando lá das datas, tá? E aí, o que acontece? Até agora nós já realizamos mais de 50 oficinas. Então você vê, desde 8/11/2016 até hoje, eu venho aproveitando essas oficinas para fazer uma pesquisa de campo, né? Eu já pesquiso autorreflexão, eu e a minha duplista ali, inclusive ela tem um livro, a tese de doutorado dela foi sobre professor reflexivo, né, um professor de direito, né, onde ela fez uma pesquisa. Então a gente já pesquisa essa questão da autorreflexão. Inclusive eu tenho um verbete
que é autorreflexão na docência conscienciológica, que foi apresentado isso em 2014, 2013. Né? Eu estava ali, o professor Valdo estava aqui, então foi bem interessante. Ele deixou eu falar, né? Foi a melhor parte, né? Então, assim, então esse é um assunto que eu já venho pesquisando há algum tempo. Então, para a gente poder entender, né, como é que eu tenho usado essa oficina, eu vou falar um pouco sobre ela, tá? É uma oficina de 2 horas. Então, basicamente, o que a gente faz, ela tem uma metodologia de trabalho, tá? Que é assim, no início a gente faz uma breve explicação sobre o que é cosmoética e o que a gente está pesquisando ali, para a pessoa poder entender e poder aplicar, obviamente, né? Em seguida, a gente faz uma leitura de um texto. E nós decidimos, desde o início, ler as obras, né? Ler textos relacionados à obra do professor Valdo, que foi o que trouxe, né? O professor que trouxe a ideia de cosmoética. Então, nada melhor do que você pegar, né, o original ali para poder entender. Então, a ideia é pegar os textos dele, ler, né, entender e trazer para a nossa realidade do dia a dia. E, então, começamos com 700 experimentos, já lemos a seção toda de cosmoeticologia que ele usa lá, né, que ele apresenta, que ele fala. E agora a gente partiu para... A minha dupla está ali, qualquer coisa ela pode me ajudar a corrigir. E agora a gente começou a ler os verbetes do professor Valdo, que ele escreveu com especialidade autocosmoeticologia ou cosmoeticologia. Tá? Então a ideia é usar o texto para poder a gente trabalhar a questão da cosmoética. Então a gente faz uma breve explicação do que é cosmoética, o que é oficina, depois a gente lê esse texto em voz alta, que é para tirar qualquer dúvida em relação ao vocabulário. A gente tem um questionário também, que eu já vou mostrar para vocês, que a gente entrega para os alunos, que é para poder ajudar no processo da reflexão, tá? Porque a ênfase é na reflexão. Em seguida, a gente faz um trabalho com as energias, para instalar um campo, né, propício para as autorreflexões, para a gente poder pensar sobre o que o texto traz, etc. e tal. Depois do trabalho com as energias e esse campo instalado, as pessoas respondem ao questionário, tá? E depois a gente abre para debate, né? E aí é interessante, porque aí a questão é debater, ver como é que a gente já traz isso para a nossa realidade, etc. e tal. E no final a gente termina com o estado vibracional. Então a grande questão dessa oficina é ver como é que a gente já implementa ou teatiza, se a gente puder falar assim, né, os conceitos, as verpões, os construtos da conscienciologia trazidos pelo professor Valdo em relação à autocosmoeticologia. Então essa que é... Pode falar. Oi? Oi. E aí, complementando, porque a oficina, ela chama, né, Vivências da Autocosmoética Energossomática, aí essa reflexão que o Regson está falando com a metodologia, né, com toda a sistematização que ele vai explicar, a pessoa também usar a repercussão no energossoma de como que essa reflexão, né, a respeito do nível, do estágio da aplicação das verpões em relação à cosmoética, aquilo reverbera ou interage nas energias, né? Então, assim, e como que o processo de melhoria da qualificação bioenergética repercute na melhoria da cosmoética. Então, é bem interessante, né, a sistematização, né, do porque caminho. Não tem como você né? dissociar, né, o que você pensa. Se a gente fala em pensenizar, tem a questão das energias também, então não tem como dissociar. Você pensou, sentiu, aquilo vai nas suas energias. Então a gente fala oficina da autocosmoética e energossomática, porque a gente vê a repercussão. Qual é a repercussão, né, nos seus veículos mais rústicos, né, que seria o soma e o energossoma, né, do que você penseniza em relação à cosmoética. Por isso que a gente coloca energossomática, tá? Isso é muito importante. Se você parar para pensar na questão da sinalética, energética, parapsíquica, né? Então, como é que isso se mostra através das suas energias? Porque às vezes você pode dizer, ontem até a gente estava falando isso num vídeo cosmoeticograma, que a gente já está num estágio que já não tem mais essa coisa de... A gente já é meio... Nós da Conscienciologia, pelo menos a gente está pensando assim, né? Já é como se nós estivéssemos lá no intermissivo. Por quê? Não tem mais essa coisa de pensou,
né? Eu não vou realizar a ação. A gente já sabe que pensou, já era. Não tem mais essa coisa de esconder, porque aqui a gente esconde através da... Você pensa mal da pessoa, mas você não xinga a pessoa, não vai lá, não bate, não dá um soco, mas já personalizou, então a energia já foi. Mas a gente já sabe disso. Então aqui, né, a gente vem para... De repente aqui a gente tenta controlar isso, né, no mundo intrafísico, mas agora a gente já sabe que o negócio não é bem assim, então não adianta. E aí, aqui está um exemplo, né, do questionário que a gente apresenta lá para o pessoal. E o que é importante desse questionário é que ele tem 3 quesitos lá, né? O primeiro, ele apresenta uma variável, porque a gente, para analisar a cosmoética, veja, quando o professor Valdo trouxe todas aquelas especialidades para a gente estudar a consciência, porque a consciência é um ser extremamente complexo, né? Se você for definir consciência, eu particularmente tenho dificuldade de definir o que é essa consciência, né? Para mim é uma entidade, um ser que é extremamente complexo. E só tem uma maneira de você entender isso. É você anatomizando, foi o que ele fez, através de especialidades, para você poder entender. E, obviamente, que a cosmoética, ela é uma especialidade que vai ajudar muito, quando a gente for definir a cosmoética, a entender a nossa questão da autopercebilidade. Inclusive, tem até um verbete, eu trabalhei muito em cima dos verbetes também, que é chamado pista de reflexão. Pista de reflexão do professor Valdo, pista no sentido de uma estrada, né? Que mostra como é que é o processo da reflexão. Que ele fala que a autopercenidade, ela só é aperfeiçoada através da autorreflexão, tá? Então, veja, a gente precisa de variáveis para poder analisar a nossa cosmoética, senão fica difícil. Você vai avaliar como? Avalia essa autocosmoética aí, tá, mas como é que é essa avaliação, né? Então, a gente trabalha com variáveis, até porque a gente tem cursos onde a gente trabalha essa questão das variáveis, dos valores, etc. e tal. Então, uma das variáveis que a gente tem trabalhado, quer dizer, uma variável que a gente tem trabalhado ultimamente, que a gente trabalha durante um tempo, é a questão do autodiscernimento, né? Autodiscernimento cosmoético. E dentro dessa variável, a gente está trabalhando também dentro desse questionário, a gente trabalha também com um princípio. Porque dentro do próprio verbete, você tem lá os princípios, a principiologia, onde são vários princípios que a gente vai aplicando para ver como é que a gente se comporta no dia a dia, tá? Então, atualmente, a gente tem trabalhado com o princípio da contingência, né? Da contingência cosmoética. Então, no caso aí, é um princípio que fala sobre o autodiscernimento. Então, ele fala, que o professor Valdo fala, essas frases que a gente tira dos princípios, eles foram todas tiradas dos 700 primeiros, que a gente está fazendo um processo de decodificação, né, dos princípios que foram escritos pelo professor Valdo. Os princípios foram escritos pelo professor Valdo nos 700 experimentos. Então, ele não explicitou isso, né? Então, quando a gente criou a Cosmoética a pedido dele, a gente falou que ia desenvolver, por exemplo, um curso com princípios relacionados ao soma. E ele falou, interessante, mas vocês têm que fazer um curso com princípios relacionados ao soma e aos demais veículos de manifestação da consciência. Então, assim, a professora Adriana até já tem um verbete chamado Princípios Cosmoéticos, onde a gente está compilando esses princípios. Então, dentro da oficina, a gente trabalha com uma variável, no caso, atualmente, autodiscernimento cosmoético, e um princípio, que é esse princípio da contingência cosmoética, que diz o seguinte, o autodiscernimento, tá, ele é a própria verdade relativa em ação. Então, é quando você vivencia a verdade relativa de ponta, tá, de maneira bem plena, né, então você está exercitando ali seu autodiscernimento. Então, a gente usa um princípio, a gente usa uma variável e um princípio para ajudar a analisar as nossas condutas. Eu vou chegar lá nas condutas. E o terceiro quesito aí, a gente tem variável, princípio, e a gente tem 2 perguntas, que é para ajudar as pessoas a pensarem sobre o texto, né? O que o texto está trazendo. Essas 2 perguntas, uma geralmente, a primeira, elas 2 se baseiam em conduta, mas uma é mais para uma reflexão que a pessoa possa fazer, e a outra relacionada à questão das energias, né, da questão do energossoma. Tá? Quando eu for definir cosmoética, eu vou falar muito sobre essa questão da conduta, porque o grande objetivo da oficina é fazer com que a gente consiga, através das nossas condutas, né, do dia a dia,
verificar o quanto nós já conseguimos vivenciar da autocosmoética, o quanto nós já conseguimos vivenciar, né, das verdades relativas de ponto, dos construtos da conscienciologia, o quanto a gente já consegue vivenciar de conscienciologia, né? Porque é muito fácil a gente estudar um conceito, estudar um texto, uma área do conhecimento humano, e você ter aquilo só teoricamente. Então, a grande questão é como é que a gente faz para vivenciar, para aplicar isso. Então, esse é o objetivo máximo da oficina. E tem, desse próximo slide, eu falo sobre a autopesquisa conscienciológica. Porque se a gente parar para pensar, quando a gente começa a ligar esses pontinhos aí, né, do que é a teoria, do meu comportamento, da minha conduta, inclusive tem um verbete do professor Val também chamado conduta cosmoética, né? Como é que eu já aplico isso no dia a dia, se eu aplico ou se eu não aplico. Na hora que você começa a fazer esse tipo de pesquisa, isso já é ciência, né? Tem até uma definição que eu peguei no UAS, que ele diz o seguinte: ciência, né, é conhecimento adquirido através da reflexão ou da pesquisa, da experiência. Então, quando você começa a usar a experiência, a vivência, né, refletir sobre isso e aprender alguma coisa, você está fazendo ciência, tá? Então, como a gente tem o conceito de LabCon, a gente é o laboratório, né, nosso laboratório consciencial, você é o agente pesquisador, você é o agente pesquisado, né? Você é o laboratório em si. Então, esse é o objetivo da oficina em si, né, de mostrar como é que funciona a questão da cosmoética. E aí, criamos um puzzle, tá? Puzzle também tem aquele negócio de quebra-cabeça, né? Mas o puzzle para a gente aí é porque quando eu criei, lá eu voluntariava na Reaprendência, eu criei lá eu que estruturei o curso de formação de professores da Reaprendência. E a gente criou várias verpões lá, né? E uma delas é essa questão do puzzle parapedagógico. Puzzle parapedagógico é quando um professor começa a identificar alguma coisa que ele quer estudar, né? Mas ele quer estudar dentro da docência conscienciológica dele. Então, o puzzle aqui é o que é que aquela experiência está mostrando para mim e que pode ser melhorado, que pode ser pesquisado. Então, o que a oficina, essas mais de 50 oficinas que a gente fez, ela tem mostrado? Isso é uma coisa interessante, né? Porque, assim, quando a gente traz um texto do professor Val, né, que tem lá as verpões, e a gente fala assim, bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar isso, tá, para poder analisar se esses conceitos aqui que estão sendo trazidos, eles já são vivenciados por nós no dia a dia. E para a gente fazer isso, nada melhor do que a conduta. Porque, veja, dentro do Pensene, você tem pensamento, sentimento e tem energia, que é a ação. Essa ação, ela é a conduta, é a manifestação, é o que eu faço no dia a dia. É a maneira que eu falo com o outro, é como eu dirijo, como eu me comporto, tá? Meus atos, as minhas atitudes. Então, essa é a ação. Então, a ação, ela é o elemento mais rústico, digamos assim, ou mais concreto que eu tenho para, através dele, poder chegar, então, na minha maneira de pensar, na minha autopersonalização. Então, a gente usa a ação, a conduta, né, o ato, o comportamento, para poder entender se eu já estou aplicando esses conceitos de conscienciologia ou não, que são trazidos ali no texto. E o que a gente começou a observar nas oficinas? Que a gente tem dificuldade, tá, em refletir sobre os valores ou os fatores, né, os princípios, valores, crenças, né, que a gente já fala sobre isso, que regulam o nosso comportamento. Então, assim, existem duas coisas que acontecem que a gente observou. Primeiro, que a pessoa tem dificuldade em pensar assim, tá, mas o que me leva a agir dessa maneira? E segunda coisa interessante, que a gente tem muito isso dentro da conscienciologia, a gente começa a filosofar em cima do conceito. Ao invés de a gente trazer para a nossa realidade e começar a pensar assim, tá, mas por que eu fiz isso? Eu usei esse conceito, eu já consigo vivenciar isso, né? Sei lá, você pega um conceito aí de EV. Então, quando você pega o EV, você tem a teoria, etc e tal. Então, quando você tem um texto lá do professor Valdo falando sobre EV, cosmoeticamente, vamos analisar isso. Qual é a nossa tendência? A tendência é pegar o texto, na ordem da conscienciologia, e começar a filosofar em cima daquele texto.
A gente entra no mundo das ideias, e a gente fica lá no mundo das ideias. Olha, porque aí, sabe, aí tem uma teoria e tal, não sei o quê. Tá, mas como é que você faz isso no dia a dia? Você coloca isso em prática? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que repercute? Quais são as consequências? Aí a pessoa para pensar um pouco, mas peraí, não estou conseguindo entender. Então, assim, a gente tem essa dificuldade em começar a identificar o que realmente norteia essas nossas condutas. Então a gente fica muito ainda no mundo das ideias, na teoria, aí a gente pega aquela ideia do teoricão, né? A gente ainda é muito teoricão. Então a ideia da oficina é isso. Então criou-se um puzzle, né? Que o puzzle é esse. Como é que a gente faz para bridge the gap? Para fazer ligar, né? Entre a teoria e a prática, né? Para poder fazer a coisa realmente que ela seja teática. Então ficou, por que a gente tem dificuldade em fazer a ligação entre a teoria e a prática, né? Que é enxergar nas condutas as teorias que regulam ou que eu gostaria que regulassem a minha conduta, tá? E o objetivo da pesquisa em si ficam esses dois, entender a dificuldade, por que essa dificuldade ela se apresenta, e segundo, propor um método de autorreflexão crítica cosmoética. Daqui a pouco eu vou explicar por que autorreflexão crítica cosmoética, tá? A gente tem usado muito nessas pesquisas, obviamente, um material que a gente já tem à disposição, né, que é a própria Enciclopédia da Conscienciologia. Então, tem muitos verbetes que falam sobre autorreflexão, reflexão, etc. e tal. Então, esses aí são os verbetes que eu ultimamente tenho usado bastante, já usei outros, tá? Então, você tem lá autodiscernimento, que tem muito a ver com a questão da autorreflexão, autorreflexão conquistada, tá? Autorreflexão de 5 horas, vou falar sobre ela também. Tem autorreflexão da docência conscienciológica, foi eu que escrevi. Conduta cosmoética, consciência crítica cosmoética e paradoxo da autorreflexão. Isso é bem interessante, essa questão. Racionalidade completa, que tem absolutamente tudo a ver com a autorreflexão. E esses dois livros aqui que eu tenho utilizado, na verdade eu já li esses livros na minha pesquisa lá no passado, são The Reflective Practitioner, tá? Na verdade começou com esse aqui, né? Vamos apresentar primeiro. Esse é o livro que deu origem à série, né? Esse aqui começou com o nosso amigo John Dewey, né? O John Dewey, ele tem um livro chamado How We Think, como é que nós pensamos. Então, ele fala sobre reflexão, mas a grande questão, ele é um educador, né, estadunidense, foi um educador, né, do pragmatismo, e ele pensou bastante sobre como é que é o processo do pensamento, tá? Ele fala lá os 3 ou 4 tipos de pensamento, e ele fala sobre o pensamento que vem à cabeça, aquela coisa que vem, você está ali, ele vem à cabeça, né? Que é um devaneio. Quer dizer, ele fala que é um pensamento que vem à cabeça, não é devaneio, um outro que já é um fantasioso, e ele fala que existe um pensamento, isso aqui me interessa. Existe um pensamento que vem à nossa cabeça que ele é baseado em crenças. Ele é baseado em coisas que você não para para pensar, porque crença, ela é irracional, né? E ao longo de vidas, nós fomos adquirindo determinadas crenças. E nessa própria vida também fomos adquirindo determinadas crenças, tá? Então, por exemplo, para muita gente, interassistencialidade é uma crença. Não é um haver bom para ela, é uma crença. Porque disseram que você sendo interassistencial, você vai evoluir, de repente chegar à condição de serenão. Então, para ela, a interassistencialidade é uma crença, é uma coisa muito legal que eu preciso fazer. Mas por que ela faz aquilo? Ela não faz a mínima ideia. Então, assim, aí ele fala em pensamento, né? Quando você faz alguma coisa, mas você não questiona aquilo. E uma outra coisa é quando você começa a questionar por que você pensa determinada coisa. Aí ele fala que neste ponto é que entra a autorreflexão. Então é isso que nos interessa aqui, é o pensamento que leva à autorreflexão, tá? E depois dele, do John Dewey, tem esse livro do Donald Schoen, que se baseou no John Dewey. O Donald Schoen trouxe mais uma questão de professor reflexivo. Na verdade, o livro fala sobre profissional reflexivo, que foi sendo usado e durante a década lá de 80, 90, se trabalhou muito com essa questão do professor reflexivo. Inclusive, o livro da professora Adriana, a tese, né, de doutorado dela, foi em cima do professor reflexivo e o professor de direito, não é isso? Então, essa é uma pesquisa que a gente tem desenvolvido há algum tempo. São 2 livros assim que eu considero fundamentais para poder entender essa questão da reflexão, tá?
Tudo bem, gente? Até aí? Opa, pode uma... perguntar. Quando você falou antes sobre a importância da análise da moral, da conduta, é porque muitas vezes, quando a gente olha a conduta, a gente consegue entender o pensamento que está por trás a partir da análise da conduta, né? Porque a conduta, então, nos mostra, às vezes, algo que a gente nem percebeu que está habituado, ou crença, ou hábito, né? Então, esse aqui é o objetivo para sair da filosofia, né? Sim, exatamente isso. Você me lembrou até minha mãe esses dias, né? O negócio da conduta, que eu estava dizendo assim, mãe, a senhora precisa usar aparelho auditivo. Hã? A senhora está precisando usar aparelho auditivo. Hã? Não estou entendendo. Que realmente ela está ficando surda, mas ela não admite isso, né? Como ela não admite, eu pego essa conduta dela, eu falei, agora a senhora percebeu? Eu falei para a senhora precisa usar aparelho auditivo. E a senhora fez o quê? Eu falei, pois é, então a pessoa não está ouvindo. Então ela tem que começar a admitir através de uma conduta. Então, às vezes, a gente tem condutas que a gente nunca parou para pensar, né? Eu acho que isso é uma coisa bem rústica, né? Mas, assim, para entender tudo isso, a gente precisa voltar lá para o conceito de cosmoética. Definição de cosmoética apresentada pelo professor Valdo, lá nos 700 Experimentos, na página 47, se não me falha a memória. Que ele diz o seguinte: cosmoética é a ética ou reflexão sobre a moral cósmica. Legal isso, né? Bonito pra caramba. Multidimensional, que define a maturidade situada além da moral social, intrafísica, ou se apresenta sob qualquer rótulo, né? Ou estereótipo humano. Então, eu me pego muito aqui, ó. Ética ou reflexão sobre a moral cósmica. Então, lá na Cosmoethos, a gente tem trabalhado nos nossos cursos, a gente tem trabalhado muito essa questão da ética e da moral, porque são a base para a gente poder entender a questão da cosmoética. E aí, a gente precisa entender a diferença, né, entre ética e cosmoética, que senão, quer dizer, ética e moral, senão a gente fica meio que patinando ali, tá? Veja, eu vou para a definição de ética e cosmoética para a gente poder entender, ética e moral, para a gente poder entender o que é cosmoética. Isso eu acho que eu vou falar sobre a diferença entre ética e cosmoética, ética e moral, como o Sr. Valdo falava, 50 anos, talvez a gente comece a entender alguma coisa sobre isso. Veja, tomara que funcione. Eu acho que vai funcionar, tá? Moral é conduta. Moral, para a gente definir isso de uma maneira bem objetiva, né? Eu poderia dizer que moral é um conjunto de valores, princípios que regulam o comportamento, aí vai ficar meio complicado. Então, assim, moral é conduta. O que é a conduta? É o que você faz, é o ato, a atitude, a manifestação, a ação, ou sei lá, mais o que é. É o que você faz. Então, por exemplo, conduta. O que é uma conduta? Diz assim ali, ó, é proibido beber, comer, sei lá, dentro do tertuliário. Aí entra uma pessoa aqui tomando Coca-Cola ou comendo um sanduíche. Essa é uma conduta. Esse é um ato. É proibido usar telefone celular no tertuliário. Aí a pessoa está aqui dentro, toca o celular, ela fala assim, só um minutinho, estou saindo já. Mas ela está falando com o celular. Isso é uma conduta. O que é uma conduta? O sinal verde, agora vindo para cá, né? O sinal verde, quer dizer, o sinal abriu, estava vermelho, tinha um carro na minha frente, o sinal abriu e a pessoa ficou parada ali, ela não saía. Eu buzinei, na hora que eu buzinei, né, para a pessoa se mover, eu cortei, verifiquei que a pessoa estava no celular. Essa é uma conduta. É conduta. Então, é o que a pessoa faz, né? Mesmo que a pessoa diga assim, não, eu sei que eu não posso estacionar aqui, aquela coisa do jeitinho, parar o carro numa vaga de idoso, né? Não, eu sei que eu não posso parar aqui, isso já aconteceu aqui até no shopping, não, no Catuaí Paládio, né? Que uma pessoa tinha uma vaga, estava tentando achar uma vaga, e ela olhou assim e viu uma vaga de idoso, era idoso ou cadeirante, não lembro agora. Ela falou, aqui eu não posso estacionar. Ela da Conscienciologia, ela deu a volta, quando ela deu a volta, ela viu que alguém estava estacionando naquela vaga que ela ia estacionar. E era alguém da Conscienciologia. Ela achou estranho, falou assim, mas, você não pode estacionar aí não, porque aí a vaga não, é um minutinho, é rapidinho, só vou ali em cima e volto. Só que nesse minutinho rapidinho pode vir um idoso que precisa daquela vaga. Então, essa é conduta. Então, o que é moral? É conduta. É o que você faz, tá? É o que você faz. Ou não faz. Tem razão, tá? E aí, o que é ética? Ética é você refletir sobre a sua conduta.
tá? Então, assim, de maneira bem objetiva, ética é refletir sobre a conduta. Por isso que ele fala na definição, assim, o que é a cosmoética? A cosmoética é a ética ou a reflexão sobre a moral cósmica. Aí a gente começa a entender. Então, ética é quando você para e você pensa. Por isso que ele fala, o Roosevelt fala, que não existe cosmoética sem o uso da razão. Por isso que na racionalidade completa, né, que a racionalidade completa é aquela que você vai pensar o tempo todo de maneira ininterrupta, você tem que usar o raciocínio, a racionalidade, né, a lógica, a razão. Não dá para você acelerar o seu processo evolutivo se você não usar isso, que é a cosmoética, né? Então, assim, ética é refletir sobre o que você faz. Agora, é lógico que o que você faz, a sua conduta... Deixa eu só terminar esse pensamento todinho, aí você vai entender. A sua conduta, ela é baseada em quê? Ela é regulada, ela é norteada em alguma coisa. Você não faz aquilo por fazer. Você faz porque alguma coisa leva você a fazer aquilo ali. E o que leva você a fazer aquilo ali? Suas crenças, seus valores, seus princípios, as regras que você usa. Todos nós temos regras, né? Tem gente de manhã que acorda, vai direto para o banheiro, né? Tem gente que acorda, vai olhar o celular. Tem gente que acorda, vai tomar café. Tem gente que no banheiro opta por escovar o dente. Tem gente que prefere tomar banho primeiro. Tem gente que primeiro vai fazer a sua necessidade fisiológica. Nós temos regras. A gente tem uma rotina. Então, assim, tudo o que a gente faz baseado em crenças, valores, princípios e regras. Eu estou falando aqui de ética e moral, tá? Essa ética e essa moral, essas crenças e esses valores... Não está indo, não? Houve alguma coisa aqui, ó? Tá. Eles são... Então, tá aqui. Eles são... Ele não vai voltar, vai. Eles são orientados pelo paradigma fisicalista. Eu estou falando de crenças, valores, princípios e regras. Então, o que a gente faz aqui é tudo orientado por isso, né? Crenças da intrafiscalidade, valores da intrafiscalidade, princípios da intrafiscalidade e regras da intrafiscalidade. Regson, muito legal esse tema. Só para fixar a questão de moral e ética, que para mim também não era tão claro. A ideia é mais ou menos teática. A teoria está mais para dentro da ética, que é mais parada, reflexiva, e a parte dinâmica, que é a aplicação de estudo, está na moral, que é a dinâmica, que é o que eu faço, as condutas. É mais ou menos isso? Tem a ver. Tipo indissociável uma da outra. Eu não posso pegar e falar só em ética, eu preciso da moral também. Porque tem gente que reflete o tempo todo, mas ela não faz. Ela fica naquele mundo, é o teoricão, né? É o teoricão. E tem gente que pratica, mas ela em nenhum momento para pensar sobre o que ela faz. Entendeu? Então, assim, você tem razão, porque você tem que juntar as duas. Essa é a ideia, né? Eu vou até mostrar no final um conceito que a gente está desenvolvendo lá na Cosmoética, de um ciclo que ajuda a gente a fazer esse processo da autorreflexão, e a gente fala muito sobre essa questão da teática, tem toda a razão sobre isso. Agora, a gente está falando de ética e moral. Agora, veja, se você pegar um livro sobre filosofia, sobre ética e moral, você vai encontrar várias definições de moral, várias definições de ética, aí a gente se perde, porque tem gente que diz que ética e moral é a mesma coisa. A gente pegou, decidiu, né, por uma definição específica. Tem autores que concordam com essa definição que a gente está apresentando aqui, e ela bate com as definições que o professor Valdo traz, tá? Então é isso que a gente está usando. Bom, se eu estou falando de ética opa, o que houve aqui? Se eu estou falando de ética e moral, ela não foi, mas não tem problema. Então, veja bem, eu posso agora fazer uma analogia. Então, o que vai ser moral cósmica? Moral cósmica continua sendo a minha conduta, continua sendo o que eu faço, porque eu estou como a minha manifestação atual é dentro de um soma. Eu estou me manifestando de soma, energossoma, psicossoma, mental soma. Então, assim, a minha manifestação moral agora, né, ela vai levar em consideração, eu preciso utilizar a minha cosmoética, a minha reflexão, para transformar tudo que é crença, que eu ainda tenho, em autoverpões. Inclusive as verpões. Não é porque é uma verpom que ela ainda é
um conceito da minha realidade intraconsciencial. Então, por exemplo, enquanto a pessoa ela tem uma teoria sobre a TENEPS, ainda para ela é uma teoria. Na hora que ela começa a praticar a TENEPS e ela começa a refletir sobre a TENEPS dela, a conduta dela de fazer a TENEPS, aquilo começa a se tornar uma auto-vercom para ela. Desde que ela comece a questionar tudo que ela faz. Desde que ela comece a refletir sobre o que ela faz. Ela só fazer porque alguém disse que ela precisa fazer, ainda não é auto-vercom para ela. Auto-vercom é quando você já entendeu aquilo dentro da sua realidade intraconsciencial. E a gente precisa começar a transformar esses valores que são intrafísicos em valores evolutivos, que são valores que vão me ajudar a realmente otimizar o meu processo evolutivo. E eu preciso começar a transformar princípios que eu tenho no dia a dia, tá, em princípios cosmoéticos. Por exemplo, existe um princípio muito importante, que é o primeiro de todos eles, que é o princípio da descrença. Então, até que ponto eu realmente uso o princípio da descrença? Que diz lá, não acreditei em nada, nem mesmo que lhe informarem aqui, não é isso? Tenha suas experiências pessoais. Experimente. E a gente ainda coloca lá um itemzinho. E reflita sobre as suas experiências. Porque quando eu apresentei o verbete aqui do autorreflexão na docência conscienciológica, eu lembro, conversando com o professor Walter sobre isso, que a questão é, não adianta também você só experimentar, se você não para e começa a refletir sobre as suas vivências. Você precisa refletir sobre as vivências para chegar às suas próprias conclusões. As próximas experimentações já vão ser diferentes, obviamente. Então você começa a mudar. Por exemplo, tem uma coisa bem óbvia, né? Uma pessoa que aplica o princípio da descrença, por exemplo, ela não fica compartilhando fake news. Ela não compartilha, por exemplo, mensagem de WhatsApp. Mensagem muitas vezes que vão mais assediar do que desassediar as pessoas. O cara recebeu e ele não quer nem saber, compartilhou. O princípio da descrença já foi para o buraco, foi pro buraco, né? E outra coisa, regras úteis. Porque no dia a dia a gente acaba tendo muitas regrinhas, né, que elas não nos ajudam a otimizar o nosso tempo. E a gente tem que otimizar o tempo, não dá para ficar perdendo tempo. Isso não quer dizer que você não possa assistir um desenho, né? Às vezes você precisa desassediar, né? Acabou de dar um curso lá, no final de semana inteiro, então você precisa ir para casa, né? Dar uma desacelerada, desassediar um pouquinho. Tem gente, eu, por exemplo, gosto de ver desenho, né? Aquilo me desassedia com uma beleza, porque assim, você não pensa em nada naquele momento, você relaxa, né? Então você tem que ter seus mecanismos de desassim, né? Então, veja, o que é cosmoética, então? A cosmoética é aquilo que o Sr. Paulo falou, é a ética ou a reflexão sobre a moral cósmica. Só que agora, vamos ver se vai lá. Tá, é isso aí. O que vai nortear, né, essas auto-verpões, esses valores evolutivos, esses princípios, são os pilares do paradigma consciencial. Então, veja, não faz sentido para mim, por exemplo, a gente da conscienciologia ainda ter condutas, né, comportamentos onde a gente briga um com o outro. A gente ainda se desentende um com o outro. Não faz sentido isso. Por quê? Porque eu sei que isso é um processo de interprisão grupo karma. Como é que eu sei disso? Porque tem um conceito, tem um pilar que é o da multiexistencialidade. Então veja, na hora que eu começo a pensar sobre isso, uma conduta minha, que eu venho e falo assim, odeio esse cara, eu não posso falar mais esse tipo de coisa. Se eu odeio esse cara, eu tenho que chegar perto dele e falar assim, vem cá, tem alguma coisa que a gente não bate, entende aqui, vamos se entender. Se você não me fez nada, eu não fiz nada a você, deve ser coisa de vidas passadas, então vamos se entender de uma vez por todas, porque eu sei que isso, se eu não resolver isso agora, não adianta, eu vou ter que resolver em vidas futuras. Por quê? Porque existe um pilar dentro do paradigma consciencial, que fala sobre multiexistencialidade. Se eu já existi em outras vidas, quer dizer, eu sou uma consciência infinita, né? Mas eu já ressomei em vidas passadas, em outros veículos, eu vou continuar ressomando. E eu vou continuar dentro do grupo. Se eu estou junto com esse grupo, eu preciso resolver as minhas pendências. Então, não faz mais sentido, por exemplo, eu ter comportamento desse tipo. Eu tenho comportamento de um tipo que eu fico puxando o tapete do outro. Não faz mais sentido isso. Eu fico falando mal do outro. Não faz mais sentido isso. Até porque tem um dos pilares lá, é o pensene. Pensene fala de energia. Se eu pensenizo mal do outro, eu estou criando uma interprisão com ele. Então, assim, na hora que... Por isso que eu estou falando da conduta, que você está falando aí. Porque a conduta é a coisa mais escrachada. Às vezes a gente não conseguiu ainda parar para pensar sobre isso.
Mas na hora em que você vê, poxa, eu tenho essa conduta, mas o que me leva a pensar assim? Aí você tem que ver se você é uma crença, se é um valor antigo que você tem, entendeu? Você quer falar? Se a gente for pensar aqui que todos nós que estamos aqui objetivamos alcançar a maturidade, ela requer bastante seriedade e responsabilidade, né, Hegliston? E para mim sair de condutas superficiais, mais levianas, eu consigo sair a partir da reflexão embasada em parâmetros, que é uma palavra que o Losch usa, né? Parâmetros. Então, eu preciso estruturar os meus parâmetros e a minha reflexão ela precisa ser condizente com aqueles parâmetros ali, porque senão refletir por refletir eu não tenho um direcionamento, né? Sim. Então, seria nesse sentido que eu acho que você busca trazer, né? São as referências, né? As referências. Porque pelo nosso nível de imaturidade, não sei vocês, mas o meu nível de maturidade consciencial ainda é muito grande. Então, assim, pelo nosso nível de imaturidade, se a gente pega, por exemplo, como referência o serenão, eu preciso, né, de parâmetros, de referências, de moldes que me mostrem qual é o caminho mais próximo, evolutivo, que eu preciso caminhar. Aí seria aquela pista, né, pista de reflexão que o professor Valdo fala, para eu poder alcançar esse nível de autodiscernimento, de autolucidez, de uma consciência avançada. E aí eu preciso de referência. Então, por exemplo, na hora que a gente fala a multidimensionalidade, multiexistencialidade, por exemplo, é uma referência. Então, cada ação ela vai ter o seu parâmetro Sim. mais cosmoético e menos Sim, cosmoético, sim. né? Se a gente for pensar. Por exemplo, o conceito, né, esse construto aí da interprisão grupo kármica é um parâmetro que você vai usar. Se eu quero ser cada vez mais livre, né, aí a gente estava debatendo sobre essa questão da liberdade, né? Quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade eu tenho, quanto mais evoluído, menos liberdade, menos opção de repente eu vou ter, porque eu preciso ajudar o grupo a evoluir. Então, eu preciso dessas referências, porque a minha imaturidade ainda é grande. Se eu não tiver essas referências, por exemplo, a cosmoética é uma referência. A conscienciologia para a gente hoje em dia é uma referência. Então, as verpões que a gente tem são referências. Por isso que a gente fala que eu preciso ter auto-verpom. Porque eu preciso ter uma referência que me diga, esse é o caminho que eu preciso seguir. E senão eu vou continuar tendo ainda as minhas crenças, etc. e tal. Por exemplo, quando a gente falou de interassencialidade, a interassencialidade é uma referência. Agora, tem uma coisa importante, que isso vai ficar mais claro lá no quadro que a gente vai apresentar, é que eu preciso entender os conceitos. Se eu não entendo os conceitos, eu não tenho referência. Eu tenho algo mais ou menos que alguém disse para mim. Se eu não entender o que é interassencialidade, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é interassencialidade ou não? Tem uma coisa bem interessante que alguém me contou no curso que a gente estava dando, que é assim, a gente estava falando sobre referência, né? Não lembro agora exatamente, mas a pessoa falou o seguinte, sobre valores, a gente estava falando sobre valores. E aí a pessoa colocou lá, porque a gente tem um curso chamado CES, curso de evolução pelo esquadrinhamento da autocosmoética. E a pessoa estava falando sobre, identificando valores. Então, no início, a gente fala assim, tá, quais são os seus valores? Aí a pessoa vai lá e fala, um dos valores para mim é a interessencialidade. Gente, quando a gente pergunta o pessoal da Conscienciologia qual é o seu valor, um dos valores que aparece rapidamente é a interessencialidade. Na hora, lá em cima. Pô, beleza, muito bom. Aí você não fala nada, que as pessoas estão anotando, é isso mesmo. Depois você começa a listar condutas. Agora, liste aí 20 condutas na semana passada que exemplificam esse valor da interassencialidade. Aí a pessoa começa. Mas 20 condutas? Precisa ser 20 condutas? Aí você fala, tudo bem, pode ser 10. Menos, pode ser menos? Tá, 5, tá bom. Na última semana, pode ser no último mês? Pode ser. Tá bom, pode ser. Aí a pessoa começa a parar, e fica difícil. Ela começa, às vezes, a arrumar uma ou duas, então tem alguma coisa estranha. E alguém trouxe pra gente uma história bem interessante, que era assim, olha, eu liguei pra fulana que eu estava passando mal, que é minha vizinha. Vem cá, dá para você me levar no hospital que eu estou passando mal? Aí a pessoa falou assim, olha, agora não posso porque eu estou estudando, preparando meu curso de interassencialidade. Isso é fato e aconteceu. E aí, quando eu falei isso, já ouviu, né? Eu falei isso recentemente, a gente sempre dá esse exemplo. Aí eu estava falando isso num curso que a gente deu e a pessoa falou assim, o cara veio falar, olha, eu ouvi isso, eu estava lá num evento de TENEPS.
E aí a pessoa estava falando que ela estava passando mal, estava precisando ir para casa rápido. A pessoa falou assim, eu não posso te levar agora porque eu tenho horário da minha TENEPS, eu preciso ir para casa, porque eu vou fazer minha TENEPS. Então, assim, essa questão que a gente precisa analisar, essa é a conduta. A pessoa que parou ela, no telefone, ela falou assim, não posso te levar para o hospital agora, que eu estou preparando meu curso de interacessoridade, ela tinha que parar e falar assim, peraí, essa minha conduta, que conduta é essa? Por que eu fiz isso? Então, ela vai começar a perceber que por trás, o que ela tem ainda é uma crença, talvez seja uma crença de que se ela fizer a interassistência na marra, talvez ela evolua. Entendeu? Então, a questão da autorreflexão a partir da conduta é que vai mostrar para a pessoa como é que ela realmente é e não como ela pensa que ela é. Tanto é que a gente coloca lá valores ideais, valores reais e os semi-reais, que a gente quebra um galho, né, para não ficar também. Aí a pessoa começa a identificar que ela tem valores, que a maioria dos valores que ela considerava que eram reais para ela, que realmente eram valores do dia a dia, são valores ainda ideais. São muito legais, mas ela não consegue aplicar, né? Primeiro que identificar valores já é uma coisa complicada. Bom, então, gente, vocês entenderam o que é essa questão da cosmoética, o que é a moral cósmica, etc e tal? Então, por aí. E o que é essa praxis autorreflexiva? Tem um conceito, tem um verbete do professor Valdo, que é essa... Eu não lembro agora. Ah, não, esse aqui está no 700. Tá, que ele diz o seguinte, a consciência cosmoética ainda não existe... Ah, já falei sobre isso, né? Se ele não tiver a questão da razão. Enquanto você não tiver a questão da razão, tá. E tem outro verbete, que é da racionalidade completa, que ele diz o seguinte, a racionalidade completa é o uso teático, aí entra a questão da teática que você falou, da razão. É o uso teático da razão e discernimento o tempo todo, em toda parte, a respeito de tudo, que é a condição mais problemática para o ser humano vivenciar e sustentar. Ou seja, você usar a razão, que é a matéria-prima, porque a autorreflexão crítica, eu vou falar em segundo lugar, tá no próximo, ela é uma capacidade, é uma habilidade, é uma skill que você aprimora. E para isso você usa atributos conscienciais, como discernimento, a racionalidade, a lucidez. Então, assim, a reflexão, ela vai exigir de você que você esteja atento o tempo todo. E como é que você vai estar atento o tempo todo? Porque a gente às vezes fala assim, eu fico analisando a minha personalidade. Mas eu preciso utilizar uma coisa que eu vejo no dia a dia, que acontece comigo no dia a dia, que está aqui bem presente, para eu começar a analisar lá atrás. Como é que está o meu pensamento, meus sentimentos, etc. e tal. É interessante, Regis, a sua abordagem. Dentro dessa premissa aí, a consciência cosmoética ainda não existe naquele ser que não possui o uso da razão. Eu fiquei aqui refletindo, já que a sua abordagem é em cima da reflexão, né? Se a pessoa que estava ali estudando ou fazendo uma outra coisa que de repente realmente ela não pudesse parar naquele momento, se ela tivesse usado o uso da razão, ela não iria ao hospital, mas ela se prontificaria. Ou, eu não posso agora, mas eu vou arrumar alguém para te acompanhar, certo? Não precisa de ser a pessoa, porque às vezes realmente ela não pode. Se eu pedir a Dulce às 12h30, Dulce, me leva ali no hospital. Marlene, eu tenho tertúlia agora. A prioridade dela é a tertúlia. Mas ela vai falar, mas olha, eu vou arrumar alguém, né, para te acompanhar. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é importante. É o óbvio, né? Mas é que as pessoas, assim, às vezes não refletem. Não, eu não posso isso, mas eu posso aquilo. Né? Instantaneamente você pode ter uma outra conduta, ser assistencial, não deixar a pessoa e nem, porque senão a pessoa começa a se autodesorganizar. E até corroboraria, né? Ratificaria a questão da interacessencialidade, que é um valor para ela. Exato. Ela não pode, mas ela vai ver o que ela pode fazer. Exato. Eu lembro que uma vez eu estava aqui, você fala, eu não estava me sentindo bem na hora, estava com uma dormência aqui do lado esquerdo, eu falei, gente, tô tendo um troço. E aí eu tava aqui perto, assim, aí vim aqui e chamei o Pedro, né? Pedi para chamar o Pedro estava aqui, né? A tertúlia, o professor Valdo estava. Mas você não era o Pedro? Pedro Fernandes. Aí ele falou, cara, agora eu tô lá dentro, mas já vou arrumar alguém para te levar. É isso. Exato, exatamente. Então, eu pensei nele, né? Na convivência com ele, eu via muito isso, porque é óbvio que ele não podia deixar de fazer as coisas, né? Vinham aqui pedir socorro para ele para atender cachorro, gente. Tinha a mini tertúlia, então é óbvio. O que é mais importante? Né? Mas eu tenho alguém para olhar isso. Então, ele já chamava alguém, entendeu? É que a grande questão realmente é se a pessoa tem
esse valor realmente, se ela valoriza, se ela dá importância, ela vai arrumar um jeito de fazer com que aquilo seja feito, na verdade, né? Bem lembrado, mas é por isso que no curso a pessoa ela consegue anatomizar com calma como é que está o processo reflexivo dela. Porque na hora que ela pega uma conduta dessa, aí você dá um exemplo, na hora que ela para pensar na solicitação, aí lógico, depois ela pode fazer o processo da reflexão, né? E ela tem uma outra conduta que é assistencial, que é positiva, etc., ela vai ver que ela tem outros valores por detrás dessa outra conduta também. E aí ela vai conseguir fazer um mapa, né? Então, no final, a gente tem um mapa da auto-mega cosmoética, que ela monta para ela, porque com base nisso ela consegue ir abrindo, sabe, os leques e vendo, olha, naquela conduta ou naquela conduta A, B, C ou D, eu tive o valor A, B, C ou D. Porque na hora que eu chamei o outro, vamos supor nesse caso, na hora que você chama outra pessoa para fazer assistência, você está valorizando o trafor da outra pessoa. A disponibilidade, está dando a chance da outra pessoa fazer um resgate, sei lá, multiexistencial daquela consciência, né? Então, você vai vendo que a coisa ela vai se expandindo. E aí ela consegue ter essa visualização melhor dos valores dela, dos princípios que ela está aplicando. Então, é muito interessante, né, quando você começa a fazer isso técnico. Adriana, só para qualquer um que expresse qualquer opinião aqui ou um enfoque, é lógico. Sempre é uma abordagem teórica, genérica, só para usar uma expressão do direito em caso, ou seja, no caso concreto, o que a Adriana acabou de expor. Não, ela pode estar priorizando o trafor da outra pessoa e tal, mas num caso concreto, tudo isso pode sofrer uma reviravolta e as coisas estarem tão indistintas ou nubladas. A gente fala de lucidez. Lucidez é claridade, né? Tarefa do esclarecimento. E esse dado de lucidez na intrafisicalidade, né, em totum, em sua totalidade, a gente nunca vai abarcar. Então, é só para fazer essa pequena ponderação que, mesmo na definição, a consciência cosmoética ainda não existe naquele ser que não possui uso da razão. Um determinado, eu não sei, por exemplo, uma primeira leitura. Uma minhoca, uma formiga, não tem uso da razão. Agora, vamos pensar de novo, num caso concreto. Uma pessoa que se vê envolvida numa dimensão psicossomática e não toma a melhor decisão, naquele caso, por aqueles alguns minutos, algumas horas, o que seja, ela não utilizou a razão. É só essas pequenas ponderações, pensando muito na intrafisicalidade. Sabe que é uma coisa interessante? É porque, assim, trazendo lá para a oficina, o objetivo da oficina é começar a fazer com que a gente adquira o hábito de começar a prestar atenção às nossas condutas e começar a perceber o que existe por trás das nossas condutas. E é interessante quando você faz isso, por exemplo, uma pessoa que ela faz autorreflexão numa conduta dela, esse exemplo que a Marlene trouxe, por exemplo, se ela pega essa opção, eu não posso, mas eu vou arrumar alguém para ajudar você, veja, ela vai ver, realmente, esse valor interassistencialidade, ele é importante para mim. É isso que a gente quer fazer na oficina. E o puzzle que eu falei no início, a dificuldade que a gente tem na oficina, que a gente vê, que as pessoas têm em geral, é de fazer essa ligação entre a conduta dela e o conceito que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de valores, por exemplo, se estiver falando sobre essa questão da racionalidade, né, que a razão ainda não existe na consciência, né, não é isso. Aí na hora ela vai pensar assim, mas eu já faço isso no dia a dia, ou eu ajo ainda impulsivamente, ou eu ajo ainda de maneira pelo psicossoma. Então é isso que a gente quer que a pessoa faça na oficina. A nossa tendência que a gente vê lá na oficina é assim, a pessoa pega o conceito e aí ela começa a trabalhar naquele conceito pelo mundo das ideias. Ela começa a filosofar, e aí ela traz um conceito, porque tem um livro que eu li, tem um cara que fala sobre isso, porque tem um autor, porque tem uma teoria. Tá, mas e a realidade da sua conduta em relação ao que você realmente é?
Tem que fazer isso, ela não consegue. Regson, em cima do que o Jarbas falou, eu concordo com ele, a questão do psicossoma às vezes toma conta, né? Ontem eu estava assistindo uma reportagem, eu vi um dos garotos que levou a machadada naquela tragédia de Suzano. Ele saiu do colégio, correu 2 quarteirões até o hospital, gritando socorro. As pessoas viam e não ajudaram. Ele falou, eu gritava, ninguém me ajudou, eu tive que correr sozinha até o hospital. Aí depois, né, que tudo passa, as pessoas vão dar flores, vão ao hospital e parará. E todo mundo viu o menino ali pelo fato, eu imagino, pelo fato dele ser negro, estar ensanguentado com algo no ombro, as pessoas associaram o quê? Isso aí está envolvido num crime, eu não ajudo. Né? Eu imagino, deva ter sido isso, porque é algo assim, é surreal, né? É uma cena medievalesca. Você no meio da rua, numa cidade do interior, vê uma criança, um adolescente correndo com um machado no braço, todo mundo gritando socorro e ninguém ajudar. Ele falou isso ontem. Então, assim, isso que o Jarbas falou, realmente essas pessoas estão longe da condição de usar a razão, né? Por mais que tenham pavor de sangue, porque tem gente que tem, mas alguma coisa sempre há por fazer, né? Agora, Deixa eu ver. Eu estava aqui analisando aí todo o diálogo, né? Eu acho que tem a reflexão rápida, né? A pessoa tem que ter um raciocínio rápido. Sim. Se ela não tiver raciocínio rápido, ela não vai ter essa ação de dizer, não, peraí que eu vou arrumar alguém para te levar. Ela está tão condicionada no foco que ela está fazendo que ela não consegue ter o raciocínio rápido. Se alguém liga para ela, eu preciso levar no hospital, mas ela está tão condicionada naquilo que vai fazer e ela não tem o raciocínio rápido, ela não consegue ter a lucidez para dizer, não, peraí, vou chamar alguém para te conduzir. É interessante porque, assim, o exercício da autorreflexão, como a gente falou aqui, acho que ele está aqui, ó. Tá aqui. A autorreflexão, na verdade, ela é uma capacidade. Então, veja, toda habilidade, toda capacidade, né, ela pode ser aprimorada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aperfeiçoada. O que a gente percebe quando a gente dá os cursos lá na Cosmoética, né, desde o Armatizando a Cosmoética, ou esse de evolução, que a gente fala muito sobre autorreflexão. E é o tempo todo. A gente fica falando o tempo todo sobre isso, né? O Roberto já fez curso lá e lembra, né? O que acontece? A gente tem até um caso aqui de uma amiga nossa aqui, está aqui do lado, que ela saiu do curso e ela falou assim, olha, professor, esse negócio é terrível. Eu falei, o que é terrível? Eu não consigo mais parar de ficar pensando sobre as coisas. Foi a Cida. Cida chegou para mim, encontrou comigo aqui no Discernimento, foi aqui foi aqui no CIEC, e ela falou, é terrível, eu não consigo mais parar de ficar pensando sobre isso, porque parece que a coisa ela começa a se tornar um hábito. E aí, porque no início você não tem essa rapidez. É lógico, você não está acostumado a ficar pensando, você está acostumado assim. Por exemplo, existe um problema sério que a gente também tem na Conscienciologia, que não tem como. Tem muito professor, né? Eu sou professor há anos, desde os 20 anos. Tem muito professor que ele lê um conteúdo e ele reproduz o conteúdo. Ele é reprodutor de conteúdos, ele é conteudista. E tem muitos professores que leem um conteúdo, pensam sobre esse conteúdo, refletem esse conteúdo, chegam às suas conclusões e passam esse conteúdo da sua maneira. Isso é diferente. Então, isso requer hábito, isso é treino. Na hora que você começa a treinar para refletir sobre as suas condutas, o tempo todo, você começa a ver que você faz isso naturalmente. Então, isso requer treino, né? Tanto é que a gente coloca ali, ó, a gente faz uma classificação sobre diferentes abordagens, tá? Por exemplo, em relação à cronêmica, existe uma autorreflexão para uma ação. O que é isso? Eu vou dar uma aula de Conscienciologia, então eu preciso refletir sobre o que eu vou falar. Existe uma outra que é autorreflexão durante a ação. Eu estou dando aula de Conscienciologia, na hora eu estou refletindo sobre os conteúdos. Gente, de repente eu vou adaptar, porque não vai dar mais tempo. Eu estava até lembrando que o Eduardo falou uma coisa comigo mais cedo, que é assim, às vezes você prepara um conteúdo X, chega aqui você tem que adaptar. Por quê? Porque vai depender da assistência que está sendo feita lá no momento. Isso é ideal uma aula de Conscienciologia. Você não pode chegar aqui e falar assim, não, gente, vamos rapidinho aí, porque eu tenho um conteúdo a cumprir. Esse é conteudista. A pessoa que está muito preocupada só com o conteúdo que ela tem que dar naquela aula, ela só está preocupada com o conteúdo, ela não parou para pensar o que é necessário para o pessoal, o que o pessoal precisa, o que é assistencial naquele momento. E existe um outro tipo de reflexão, que é a autorreflexão feita depois da ação, que é quando ele começa a pensar sobre o que ele fez.
Então, veja, na hora que a gente começa a treinar essa coisa de eu reflito antes da aula que eu vou dar, eu reflito durante a aula que eu estou dando, eu reflito depois da aula que eu dei para ver o que eu posso aprender a partir daquilo. Gente, você não para de refletir nunca. É um contínuo. Porque a reflexão depois é praticamente uma preparação para a reflexão que vai acontecer, do que vai acontecer. Então, você não para nunca, você está sempre conectado. Né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta para o professor Valdo se ele preparava as tertúlias que ele ia dar, se ele estudava. Ele disse, eu lembro que a gente conversando sobre isso, ele falou assim, lógico, eu não sou idiota, eu preciso fazer isso. Até porque existe um processo de conexão. Quando você está fazendo isso, se você parar para pensar, você está trabalhando com discernimento, você está trabalhando com lucidez, você está trabalhando com racionalidade e talvez com continuismo. Você não perde a conexão o tempo todo. Você quer falar ou já? Você está aí? Essa continuidade, eu tinha lembrado há um tempo atrás, cada vez mais que tiver a prevalência mesmo da nossa essência, né, que é a consciencialidade, a qualidade de sermos consciências, adoro a expressão, imorríveis, imatáveis, não sei porquê. Você é uma consciência imorrível e imatável. E pensando, né, na escala evolutiva, cada vez que vai sendo apequenada essa prevalência da materialidade grosseira, eu fiquei lembrando do teleguiado extrafísico. Aí, por exemplo, já no primeiro momento, vem essa preponderância, prevalência, que deveria estar sempre, né, presente, da multidimensionalidade, consciencialidade, paradigma consciencial, e aí tudo aponta para o que você acabou de falar. Até por... como é que é? Eu lembrei daquela história, a pressão holopensênica. Tem tanto a pressão holopensênica materialona, e quando você se destaca e dá oportunidade, né, de manifestação desse viés consciencial, aí você tem essa contínua autorreflexão. Né? Opa, eu estou aqui num corpinho de carne e osso, muito precário, muito débil, mas eu que perdura isso, né? Enquanto dimensão multidimensional, consciencial, cosmoética. Então, e vai ajudar, por exemplo, o que a Adriana, a Marlene falaram antes. Você está numa situação crítica qualquer. E aí? Qual é a ação ou comportamento mais cosmoético, conscienciológico a ser adotado? E aquele contínuo de autorreflexão é que nem a história do EV como uma segunda natureza. Você começa, tal, né? Practice makes perfect, né? A prática conduz à perfeição. Eu estou falando demais. Sim, pode falar. Aí eu queria retomar na questão da divisão da reflexão, aquela situação lá que a pessoa age por reação, por impulso, né? Por emoção. Porque até a gente virar com sexo livre, acho que a gente tem psicossoma, não é isso? Não? Sim. Mais ou menos essa Sim. lógica. Aí, por isso que a questão lá do valor e dos princípios ajuda. Então, se a gente tem, por exemplo, lá um princípio cosmoético que diz que é cosmoético manter o serenismo em todas as minhas manifestações. Então, isso ajuda muito, né? Se você tem como valor a assistência e a pessoa te pede ajuda e na hora você age por reação, ou porque você ficou irritado, ou ficou ansioso, ou ficou nervoso, porque você estava preparando a aula, e aí vem o outro que vem interferir, ali já tem um indicador. Você já pode não refletir na ação ou antes de você decidir, mas você já tem um indicador. E naquela conduta, naquela minha decisão, a minha conclusão, ela foi baseada numa reação emocional. Então, se foi reação emocional, já não tem reflexão, né? Ou melhor, o teu raciocínio já ficou contaminado por uma emoção que não estava adequada. Então, você já pode botar quase que um indicador assim. Ali, o nível de cosmoética, ele caiu. E aí, na próxima ação que acontecer, você já sabe, na próxima, aí a pessoa vai fazer a auto-investigação, fazer autoconsciência terapia, sei lá, e vai começar a observar. Na próxima ação, eu tenho que observar que a minha tendência é reagir dessa maneira. Então, antes de eu agir, eu vou usar alguma técnica para eu refletir, para não ficar daquele jeito, ou brigar com fulano, né, ou falar alto, ou reagir, tarará, porque lá próxima eu quero ter mais cosmoética. É isso que a gente vai ajudando, né, ao longo do curso, a pessoa a ajudar a fazer o mapa para chegar nessa reflexão mais técnica, né?
Não consigo perder a oportunidade, você usou a palavra de duplo sentido, aí vem o indicador, ele indica a dor. Né? Então... Adriana, eu queria só fazer um comentário no que a Adriana falou, a questão de que, às vezes, ela, né, reflete sobre a ação após a reação psicossomática. Mas, com o tempo, se a gente pensa, né, treina o pensamento e a conduta, a gente consegue, mesmo com a reação psicossomática, porque, às vezes, não tem jeito, porque a gente está de psicossoma, a gente não tem como não ter reação psicossomática. Mas preponderar a lógica e a racionalidade e ainda mesmo, né, desarvorada, fazer alguma coisa. No caso lá, eu dei um caso extremo, né, um exemplo extremo que eu vi ontem e fiquei bem chocada. Né, as pessoas verem uma cena daquela e ficarem a tal ponto impressionada ou sei lá o quê, e provavelmente por preconceito também, medo, e não fazerem nada. Né? É algo que me deixou assim, bem reflexiva, porque é claro que quando a gente depara com uma cena assim, vai ter a reação forte, mas um mínimo de racionalidade eu acho que a gente consegue ter. É engraçado como essa coisa do psicossoma, ela domina. Pode falar. É sobre a questão da ordem, né? Então, assim, a reflexão aqui, menos psicossoma. Por exemplo, eu fiquei pensando, que você já está fazendo a gente pensar, né? Por que eu venho para a tertúlia matinal do domingo, né? Aí eu fiquei pensando, bom, o principal motivo é porque eu quero aprender algo novo, né? Quando o assunto me interessa, eu quero ir lá. E aí eu fiquei pensando, mas em segundo, eu gosto de valorizar a pesquisa do colega. Isso também, para mim, é um valor, né? Mas a ordem, se eu for pensar na ordem, a primeira ordem, eu quero conhecimento. É algo mais para mim. Sim. Entende? Então, essa ordem aí, qual a importância dela nesse diagnóstico aí, em relação à ordem está falando ali antes, durante, isso, depois, ou para a pessoa? Né? Para a pessoa, eu acho que me direciona primeiro. Porque, assim, eu não sei, mas a primeira coisa que a gente vê a importância da autorreflexão é o autoconhecimento. Então, assim, se a gente está falando de conhecimento, eu preciso me conhecer. Então, eu uso a minha conduta, né, as minhas posturas, para eu me conhecer, para eu saber como é que eu funciono. Porque na hora que eu entender como é que eu funciono, por exemplo, isso que a Marlene trouxe foi uma coisa bem interessante, que é assim, dificilmente eu me deixo pegar por situações assim. Como eu trabalho o tempo todo, eu não sou expert, não, tá? Eu não sou aquele cara, não, mas eu fico o tempo todo tentando entender como é que eu funciono. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, como é que a importância do autoconhecimento é importante. Uma vez nós estávamos no JL Shopping. Eu, sentado, meu sogro, né, que tem problema de locomoção, a minha esposa, a Adriana, e tinha uns amigos que estavam com a gente, etc e tal. De repente, ouviu-se o seguinte barulho. Foi um desespero. Todo mundo saiu correndo, desesperado, pulando. Aí, inclusive, quem estava ao meu redor também, com exceção do meu sogro e eu. O que eu fiz? Na hora que eu vi aquele eu comecei a olhar logo para ver o que estava acontecendo. Eu estava querendo saber o que estava, entender antes de eu fazer, mas isso não foi uma coisa muito racional. Mas eu entendo hoje, de tanto fazer esse exercício, que eu parei para entender antes de começar a agir, começar a bater um no outro. Porque as pessoas ficaram desesperadas, elas estavam achando que estava tendo um vazamento de gás. Porque foi até de uma loja que tinha lá. Se você me permite, autorreflexão para ação. Você estava no primeiro espaço, com todo o barulho, alguma coisa, você... Não, peraí, meu sogro não está escutando... Você estava autorreflexão para ação. Na verdade não foi para ação, foi durante a ação, porque a ação estava acontecendo. Mas você não tinha tomado a sua ação. Não, veja bem. Mas eu tentei categorizar... Entendi. É porque a gente usa a autorreflexão na ação, é que você está no meio da ação. Ela está acontecendo com você. Então, assim, o que eu vou fazer? Na hora que eu percebi, inclusive, não foi só a gente, não. O pessoal que tinha uma loja lá que vendia comida e refrigerante, tinha estourado lá, saiu o bico lá do negócio de refrigerante. E começou a fazer que parecia gás mesmo. Inclusive, os próprios vendedores pularam. O desespero foi grande. Então, você vê, é a coisa do psicossoma. O pessoal dominado pelo psicossoma. E depois não houve nada demais, todo mundo voltou. E aí... Então, assim, de tanto fazer o exercício, tem uma hora que você começa a questionar até a coisa do próprio psicossoma. Então, qual é o mau ganho aí? Ganho número 1,
é o autoconhecimento para saber o que você vai fazer a partir dali. Não quer dizer com isso que na hora que você pare e reflita, por exemplo, pode ser que eu encontre alguém e fale assim, pô, eu não gosto desse cara. Aí na hora eu paro e penso aquilo que eu estava falando antes. Não quer dizer que só o fato de eu refletir, acabou, eliminei. Não consigo, não é assim. O processo evolutivo, ele é mais... O processo da maturidade, da imaturidade, ele é lento. Mas isso já começa a me chamar a atenção para aspectos da minha intraconsciencialidade. Olha, isso aqui eu tenho que melhorar. E aí eu vou trabalhar nisso. Isso aqui eu tenho que melhorar, eu vou trabalhar nisso. Então, por exemplo, isso você está falando. De repente eu vou porque eu quero... É uma coisa egoísta mesmo, mas é preciso. Eu preciso desse conhecimento que a pessoa que está pesquisando isso vai me dar. Legal. Então, para mim, isso é importante. Egocármico, né? É uma coisa egocármica, é um indicador né? para ela ver se é egocármico ou se é egoísta. Entendeu? Então, aí tem dentro da axiologia, porque lá você detalha mais a questão dos valores e tudo. Ela consegue começar a identificar uma hierarquia de valores para ela, né? Valores evolutivos, cosmoéticos, etc. Então, ela analisando várias ações dela, seja antes, seja durante, seja depois, ela vai conseguir fazer uma hierarquia para ela. Olha, todas as ações elas levam, que é o exemplo que você dá seu, a interassistencialidade. Então, isso é um mega valor para mim. Então, qualquer ação que eu faço, eu sei que eu estou por detrás ali sempre visando a assistência. Aí ela vai poder detalhar para ela qual assistência, se é egocármica, se é grupocármica ou se é policármica, para ela ver o estágio que ela está dentro do nível moral dela, vamos dizer assim, de conduta moral. Então, não necessariamente, né, no exemplo que você está falando, estou tentando analisar, né, Irmânia? Assim, não, eu vou lá, eu sei que eu vou porque eu quero adquirir conhecimento. Conhecimento é positivo, né? Porque quanto mais informação a gente tem e troca ideia com outra pessoa, mais assistência a gente vai poder fazer, porque vai poder qualificar mais, vai poder entender mais o universo do outro, vai poder ter mais sinapse, né? Mais vocabulário, então você aumenta a assistência. E segundo, porque eu quero valorizar o outro, é um outro, né, componente. Aí, em princípio, né, dentro da sua linguagem consciência terápica, está tudo ok. Beleza. Aí ela vai começar a refletir realmente, né, dentro do universo dela, se ela faz isso, se ela vai lá na tertúlia, se a gente vai nas aulas, porque a gente quer realmente o foco nesse valor A, B, C ou D, ou não, né? Ou eu não estou nem pensando no outro, eu vou ficar com aquela informação, eu vou ficar aquilo guardado para mim, não vou fazer. Aí começa outras questões lá, o para quê, por quê, né, etc. Quer perguntar? Até o que a Adriana falou, a gente pode pensar que a intenção também é muito séria, né? A intenção vai qualificar o valor. Outro dia a gente discutia sobre... Isso vale para qualquer profissão, mas principalmente na área da saúde, da medicina. Então, a gente tem médicos que trabalham pela assistência em si, com o foco, a intenção no paciente. E tem profissionais que os valores dele, o trabalho dele, vai ser ainda para suprir algumas necessidades egocármicas. Então, eu quero ter vários carros na garagem, vários... Então, como é que fica essa questão? E ele pode trabalhar eticamente, entendeu? Ele vai fazer as cirurgias dentro de um padrão, assim, ético, né? Mas a intenção dele ainda está no egocármico. Então, como é que fica ao longo do... A gente discutia isso, assim. Então, acho que muitas vidas, assim, para ele entender que a interassistência é um valor, ainda está no processo, né, dele, né? Processo... enfim, egokarma. Então, a gente falava sobre isso, da questão da seriedade, que é a intenção, né? A intenção. Desculpa, gente. Mas, assim, é interessante que essa questão da autorreflexão, ela mostra até isso, né? Porque quando você começa a entender, peraí, esse é um valor... Uma coisa que a gente devia fazer antes é começar a identificar que valores, né? E princípios norteiam, porque todos nós temos valores, princípios e regras. Todos nós temos. O que a gente precisa fazer é começar a identificar, até porque na hora que você começa a identificar isso, você vai começar a ver que você tem regras que já não servem mais, já são anacrônicas, sabe? Isso aqui eu não preciso mais. Esse valor aqui, de repente, sabe, eu tô achando que eu não tinha esse valor. Tem gente que, por exemplo, o dinheiro é um valor. O dinheiro é uma coisa importante, muito importante, né? Tanto é que tem um princípio do Soval que fala que é cosmoético fazer o pé de meia. Então, assim, o pé de meia ele é essencial. Mas não quer dizer que ele é tudo. Então, na hora que a pessoa começa a regular a vida dela simplesmente pelo dinheiro, tem alguma coisa errada, né? Então, por exemplo, às vezes você vê multivoluntários que vêm para Foz do Iguaçu para voluntariar
para ser voluntário, né? E chega na cidade, o que acontece? Ele começa a trabalhar, ele começa a ganhar dinheiro, e aí ele se deixa levar pelo rolo compressor da sociedade, pelo socinho, pelo dinheiro, e ele fica ali. E o voluntariado dele vai ficando de lado, né? Eu lembro que ele até brincava, o colégio invisível dos voluntários, né? Então você tem voluntários que são invisíveis, você não vê. Quantos voluntários vieram para cá, para fora? Sei lá, 800. E aí você tem lá 300, 400 na IC. Então, assim, a gente tem que começar a analisar que valores realmente são os valores que eu uso, e são os evolutivos, para me ajudar a acelerar o processo evolutivo para mim e para os outros. Porque, veja, a gente está trabalhando em grupo, né? A questão é da nossa Max e ProEx. Então, quando eu consigo identificar isso, eu consigo realizar melhor o que eu preciso fazer e melhor, obviamente, o meu grupo. Quanto mais eu me conheço, né, através das reflexões, eu estou ajudando o grupo também. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu lembro quando eu dava aula de CIP, né? Era CIP, né? Ou quando surgiu o CPC, a gente eram 4 professores, então uma coisa interessante é que na semana, ou nas 2 semanas que antecediam a aula, a gente pegava o conteúdo, ou pelo menos eu fazia bastante isso, e procurava aplicar. Você aplicar o conteúdo que você vai dar em sala de aula. Porque você estudar o conteúdo que você vai dar em sala de aula é legal, isso é uma coisa. Bom, que bom. Mas tá, o que você já tem de vivência sobre isso? É lógico que não dá para você vivenciar tudo, né? Ou pelo menos você pode tentar, né? Vai falar de serenões, não tem problema. Tenta lá sair do corpo para ter uma conversa com os serenões. Mas a questão é, o que você já consegue aplicar e entender daquilo? A gente não pode, por exemplo, uma aula de Conscienciologia, ela fica vazia quando a pessoa chega e ele começa a reproduzir um conteúdo que está no 700 ou está no Projeciologia. Então, ele precisa parar, pensar, chegar às suas conclusões, falar, é isso, colocar em prática, começar a vivenciar. E é interessante, e quando você faz isso, você começa a ter exemplos seus, condutas suas na semana, parece que tudo converge para aquilo, para você começar a colocar em prática aquilo e ver se você realmente está sendo teático ou não, né? Você quer falar? Aquele caso que tu comentou do JL ali, de não fazer nada, até que ponto o parapsiquismo também pode ter te ajudado nesse sentido? Porque às vezes eu vejo que a racionalidade nem sempre ela é a melhor conduta naquele momento, né? Porque no caso, por exemplo, da machadada, da pessoa sendo assaltada, eu vou intervir ou não, né? Então, se eu for racional, eu nunca vou intervir numa situação que eu não sei qual é a origem dela, né? Posso usar a perna aqui? É permitido usar a perna? Tem uma coisa bem interessante nessa sua pergunta, que é o seguinte. A gente falou antes, você lembra? Que é assim, quando a gente pensa que cosmoética é a reflexão sobre a moral cósmica, e a moral cósmica, ela tem valores evolutivos, princípios cosmoéticos, auto-verpões, que orientam, regulam meus comportamentos, minhas condutas, e esses valores, eles são embasados, fundamentados nos pilares do paradigma consciencial. Olha que coisa interessante. Na hora que eu começo a refletir sobre as minhas condutas fazem também que eu leve em consideração se eu já aplico ou não esses pilares. Então, quando tem um pilar que é multidimensionalidade, por exemplo, veja, na hora que eu começo a refletir antes, durante e depois, eu estou conectado também à multidimensionalidade. Não quer dizer que eu fico o tempo todo nisso, não dá, porque eu preciso estar aqui prestando atenção, senão eu vou ficar, como é que é, obnubilado não, como é que é, eu vou ficar alienado, senão eu vou ficar alienado. Então assim, mas eu estou conectado, então isso é bem interessante a sua pergunta, porque na hora que você começa a refletir, você vê em primeiro lugar, você não está sozinho. Quando eu falo em autorreflexão você não está sozinho. Você está amparado, obviamente. Então, por exemplo, você refletir sobre o conteúdo de Conscienciologia, você faz uma evocação daquele conteúdo. Ou pelo menos eu me sinto amparado. Eu me sinto inspirado. Então, muitas vezes eu estou no processo de reflexão, às vezes vem ideia, sabe aquele coisa dos insights? Né? Que você entra no processo, sei lá, de estado alterado de consciência, às vezes vem insights, vem ideias para você que você não tinha tido antes. Puxa vida, eu nunca tinha pensado sobre isso. Vem informações, né? Vem, são o que eu falei que você disse, flashes. Às vezes eu tenho flashes assim, sobre coisas de vidas passadas, ou coisa da multidimensionalidade. Então não é só multidimensionalidade, multiexistencialidade. Aí você vem na questão da cosmoética, coloca todos os pilares. Você vê a questão das bioenergias, você começa a perceber a questão das energias, né? Você vê a questão lá do pensene.
Então, se você começar a pensar nesses pilares, né, tem que lembrar que paradigma consciencial é a teoria, aí você começa a entender o que é a teoria líder da conscienciologia, é isso, porque ela fundamenta tudo. Então, na hora que você começa a ver se eu já vivo de acordo com isso, não quer dizer que eu já vivo o tempo todo de acordo com o paradigma consciencial, não dá. Eu acho que são vidas e vidas vivendo de acordo com outros paradigmas. Então, agora eu estou num processo de adquirir sinapses, neossinapses, parasinapses, paraneossinapses, em relação a isso. Vai levar um tempo. Talvez umas 10, 20 vidas, sei lá. Não, eu queria só, achei ótima a sua colocação, né? E só complementando, tá, Regson? Em relação à questão da racionalidade, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas é que, na minha opinião, ainda tem muito tabu. É um link que tem direto da questão da racionalidade com um paradigma mecanicista, porque isso está muito associado, né? A coisa materialista, porque o pessoal, fulano é muito racional, não tem sentimento, não liga para o outro e tal. E aí, quando do que eu entendo, né, do conceito de racionalidade pelo paradigma consciencial, é outra coisa. É algo que liga muito próximo ao mental soma, né? E aí, quando você pensa na racionalidade multidimensional, mental somática, ela engole isso tudo, né? Ela engole, aí entra parapsiquismo, né? Entra tudo. Discernimento, todos esses atributos, sentimentos elevados, né? Por exemplo, no caso que ela comentou, imagina, você está todo estrambelhado ali com emoção, você não vai fazer nada, você não vai ajudar. Agora, se você já tem íncito em você, um sentimento, né, mais elevado, e você age com a razão, dentro aí de um patamar de cosmoética que você já tem, é óbvio que você vai ajudar a pessoa, né? Agora, é claro, né, o difícil é a gente chegar nesse ponto, né? E aí eu acho que esse exercício, né, essa questão da autorreflexão, de refletir mesmo sobre as pequenas coisas do dia a dia, ajuda a gente a criar ali um estofo, né? Já um preparo para essas ações. É porque entra taquipsiquismo também, né? Porque nessas horas é a tal do contingenciamento. Você tem que ter ali presença. Senão você não faz nada, né? Não, vou pensar, não é isso, né? Tem um verbete, na verdade é um verbete lá do DAC, né? Do professor Valdo, que é mega cosmoeticologia, tá? Então, assim, mega, tem até no YouTube, você bota lá mega cosmoeticologia no YouTube, você vai achar. E quando eu vi mega cosmoeticologia, eu pensei, gente, cara, deve ser uma coisa de outra dimensão, de outro mundo. Mega, que é mega cosmoeticologia? Cosmoeticologia já é uma coisa complexa, né? E a gente tem um curso chamado curso de evolução pelo esquadrinhamento da automega cosmoética. Olha o nome, esquadrinhamento da automega cosmoética. Aí quando eu fui assistir o vídeo e li o verbete, o que ele fala? Ele fala sobre atenção para não pisar na formiga, atenção com as flores, com a grama. Ele fala de coisas pequenas do dia a dia. Então, você vê assim, a cosmoética, a gente está falando das nossas condutas. Quando você fala em mega cosmoética, você está falando das microcondutas, que é o que você está falando. Aí você começa a ver o detalhamento, né, do nosso comportamento. Então, por isso que se a gente começa a trabalhar sobre a questão da reflexão, da conduta, o que tem por trás, a gente vai chegar nesse nível. O nosso nível, com todo respeito, pelo menos o meu não é, ainda não é desse negócio de ficar olhando formiga, não dá. Eu estou cheio de coisa que ainda é casca grossa, eu ainda sou casca grossa. Então, esse negócio de formiga, esse é do nível do Valdo, entendeu? De olhar formiga, graminha, o passarinho, entendeu? Não estou nesse nível, meu nível ainda é mais rústico, etc e tal, mas é um treinamento para chegar lá, né? Peraí, tinha gente, quem é que estava com o microfone? Eu queria falar em cima da abordagem da Dulce, do colega que falou da questão do parapsiquismo, da multidimensionalidade, quando a gente está num contexto de perigo.
A gente aqui foi testemunha, o Valdo sempre falava que ele tinha pré-cognições quando tinha algum risco, né? E a gente também, quando a gente está muito linkado, eu mesma estava em Minas, na época de Brumadinho, eu tive pré-cognição daquele evento ali. Eu não estaria ali, eu estaria próximo. Então, assim, se a gente estiver linkado, a informação vem antes, porque na hora realmente é praticamente impossível se vier, né? Suponhamos que algum de nós estivesse lá em Brumadinho. Não tinha jeito, na hora você usar parapsiquismo, porque aí ia vir aquela lama toda e você era só mais um no meio da multidão ali, né, dos 400. Mas eu penso que quando a gente tem parapsiquismo interassistencial, que você estava falando, né, do atributo desde o início, essas informações vêm um pouquinho antes para a gente ter racionalidade, e aí entra a questão da sinalética, né? Essa sinalética aqui é de perigo, deixa eu olhar isso, o que está à minha volta. Isso acontece muito comigo. Complementando o que a Dulce falou, em relação à combinação de valores com o senso de preservação e outros sensos. A gente não tem mais o 0 ou 100, a gente não tem mais, ou eu tenho assistência ou eu não tenho. É uma escala de valores, né? Você pode ter o valor da interassistência, mas quando aquele valor está colocado em xeque e o seu senso de preservação é maior, provavelmente o seu senso de preservação vai na frente. Então, depende, né? Então, eu acho que o que valeria a pena, aí associando com o que você trouxe da questão do parapsiquismo e de todo o contingenciamento, é a gente conseguir detalhar dentro da auto-megacosmoética como funciona esse link, valores, sensos, até onde eu tenho, se ele é real, o gradiente que eu consigo, até que nível, porque vai chegar até lá os 5, 6, os 7, não vou mais além, porque tem alguma coisa que está em cima dele. Então, essa combinação, né, de valores com sensos, com... Por isso que a gente fala lá na oficina, eu falei lá no início, que é uma variável, né? Quando a gente for analisar a conduta, a gente precisa utilizar determinadas variáveis para ver assim, até que ponto essa conduta que tem por trás esse valor aqui, ele já qual é o percentual desse meu valor, né? Então, por exemplo, se a interassistencialidade, mas ele foi totalmente interassistencial ou foi parcialmente, tem isso. Esse é o nosso processo evolutivo. Então, nada é pleno ainda, né? Então, a gente está num exercício de construir isso. Mas é importante ter clareza sobre valores e até que ponto você vai, né? Quem mais? Alguém estava com o microfone? Você quer falar? A expressão da Dulce, né? Realmente, assim, tem sim uma tendência, quando fala de racionalidade, e de quase desprezo, né, de sentimentos, emoções, usando melhor a palavra, os sentimentos. E todo mundo já cansou de ouvir isso, né? Tem uma razão do neologismo, pensene, o PEN, o conteúdo ideacional e o aspecto indeslindável, né? Profundo de ligação do PEN, do SEM e do N. Quando a gente esquece, na prática, na convivência diária, eu fiz um neologismo em cima lá da expressão do Valdo de robotização existencial, para destacar esse viés deslocado da racionalidade, vira uma raciobotização existencial, porque a preponderância única ou quase única da racionalidade fica estreita a visão de mundo, porque todos, como agora, né? Ela expunha, tem uma situação de vida ou morte, você não vai ter muito espaço para a racionalidade, tem as pulsões de sobrevida, de preservação da vida própria, você sai correndo, vai falar de autorreflexão antes, durante, são condições reflexo, né? Assim, situações que você tem uma ação reflexa. Só essas perguntas, né? Entendi. Vamos lá. Eu estava falando lá sobre, em relação à cronêmica, né? Existe também a autorreflexão que a gente pode falar em relação ao dinamismo, né? Por exemplo, você tem lá a técnica da autorreflexão de 5 horas. Então, você pode fazer uma reflexão longa, né? Você pode fazer uma reflexão um pouco mais curta, você pode fazer uma reflexão de minutos,
né? Tem até, aparece isso num texto do professor Valdo, e você pode fazer uma reflexão de segundos, que de repente é essa que você está falando, que vai evitar que você haja de maneira muito impulsiva, né? É bem interessante que eu sou uma pessoa impulsiva. Então, eu venho trabalhando muito, né? Eu lembro quando o professor Valdo me conheceu, ele comentou isso comigo, e depois, muitos anos depois, ele falou, cara, você melhorou muito. Então, assim, porque o oposto da impulsividade o antônimo é a reflexão. É você parar para fazer as coisas, você parar para pensar sobre o que você vai fazer. Parar para pensar. Então, assim, você vê como isso, uma impulsiva, num momento delicado, por exemplo, se você for muito impulsivo, muito emotivo, muito psicossoma, você acaba entrando numa situação complicada, né? Então, assim, você pode fazer uma autorreflexão na docência conscienciológica, que eu tinha colocado ali, e uma reflexão até em grupo, né? Não é a autorreflexão, mas pode ajudar, de repente, a gente poder perceber alguma coisa, né? Agora, o que na oficina a gente prioriza? A gente vai priorizar, como a gente está falando sobre um texto que traz um conceito, tá? Por exemplo, recentemente nós analisamos o verbete alta abnegação cosmoética do professor Valdo. Foi bem interessante. Alta abnegação cosmoética. Gente, é fantástico, é fantástico. Você pega aquilo e você vai analisar o seguinte, entendi, o conceito é esse, tá legal. Agora, deixa eu ver nas minhas condutas do dia a dia se eu faço ou se eu tenho algum exemplo de alta abnegação cosmoética. Aí o buraco é mais embaixo. Entender o conceito é uma coisa muito legal. Agora, você aplicar o conceito, aí mostra a teaticidade, aquilo que o nosso amigo estava falando aqui, do conceito, que é que o Valdo falava o tempo todo, questão de teática. Então, quando você para e começa a ver assim, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, e não tem exemplo não. Então, significa que é uma coisa, por exemplo, eu tenho um valor ideal maravilhoso, que é a transafetividade. Transafetividade, para mim, é um valor ideal que está longe, mas eu acho lindo, e eu vou chegar lá, é maravilhoso, eu quero chegar. Então, autoabnegação cosmoética é uma coisa que aí é minha dupla que vai poder dizer se eu já pratico ou não, mas é um valor que vale a pena você investir, porque tem a ver com a interassencialidade, tem a ver com o processo evolutivo, tá? Então, assim, na oficina, a gente trabalha, obviamente, com a reflexão após a ação, depois da ação, porque você vai trabalhar sobre condutas que você fez. Agora, qual é o objetivo? É fazer com que a gente treine a começar a observar no dia a dia, que é isso que a nossa amiga Cida fez ali, né, sobre uma ação. Tem um exemplo da banana. Eu posso falar da banana aqui? Posso falar da banana. Foi bem interessante. É que a autora está presente. A autora permite, está autorizada. Depois do curso, negócio de reflexão, etc e tal, teve um dia, vê se é isso a história, né? Que às vezes eu já contei tantas vezes que eu posso distorcer um pouco. E a gente tinha dado um curso, e no curso a gente tinha comprado frutas para as pessoas comerem durante o intervalo, etc e tal. E no dia seguinte sobrou, né? Sobrou, deixando no dia seguinte lá na sala dos voluntários. Eram frutas para os alunos comerem. E aí, no dia seguinte, a nossa amiga foi voluntariar na sala e de repente deu fome. Ela olhou para aquela banana e falou, vou comer uma banana. Mas aí na hora ela pensou, mas essa banana não é minha. Eu fui até a banana, né? Cadê o microfone? Dá o microfone aí para ela. Deixa ela falar, o microfone. Fala aí, por favor, Cida. É isso aí. Agora foi. Tá ligado? É isso aí mesmo. Eu estava voluntariando, né? Lá pelas tantas, já era hora do lanche, né? Eu tinha serviço ainda. Aí o psicossoma falou, tá na hora de comer, eu tô com fome. Soma, né? Mas eu não posso ir embora. Tô detalhando mais. Eu não posso ir embora. Deu fome, eu fui direto na banana, que estava lá exposta, né? Na fruteira, para matar minha fome, né? Mas na hora que eu cheguei, que eu já ia botar a mão na banana, eu falei, espera aí, como tem que estar atenta, né, para tudo, para aquilo que eu te falei, né, observando, eu usei a razão, falando, isso não é meu, essa banana não é minha, eu não posso comer essa banana. E voltei, não comi a banana, quer dizer, eu pensei antes de fazer a ação. Por quê? Estava atenta, estava no holopensene dentro da cosmoética, e dentro da cosmoetos, né? E aí eu parei. Quer dizer, já está surtindo efeito os cursos que eu estou fazendo. Olha, eu estou melhorando. Eu não sei se ela podia ou não comer a banana, mas o interessante é o seguinte, é que ela parou para pensar sobre o ato que ela estava prestes a realizar.
Então, assim, o que é interessante, o que a gente chama atenção, é que quando você começa a pensar, né, e você começa a ver o que tem por trás daquela sua ação, esse é o objetivo da autorreflexão. Mas sabe o que é interessante no caso dela? É que tem a integridade. Sim. Ela trabalha com financeiro. Sim. Aí ela tem isso o é valor interessante. da destinação daquele. Ela, né, Cida? Você Isso. comentou isso. A banana é para os alunos, não é para o Isso. voluntário. Aí você começa. É auto-mega cosmoética isso. Porque no pequeno detalhe falou: se eu fizesse, eu estou desviando a finalidade. Isso, para bater no desvio de finalidade de alguma coisa, na corrupção lá em Brasília, começa assim. Se a pessoa não reflete, é pela banana. Por isso que o Valdo dava banana piquenique. CPI da banana. Mas é interessante, é porque ela tem uma coisa de integridade, ela é muito certinha, né? Então ela gosta, se comprou para uma finalidade, você usar para outra é desvio de finalidade. Então você vê, a pessoa tem que ver como é que a pessoa pensa, né? Só para eu falar aqui, então veja, a gente tem um crescendo que a gente pode falar, por que a gente está chamando de autorreflexão crítica cosmoética? Veja, autorreflexão é usar o raciocínio, é pensar através do raciocínio, é usar o raciocínio, legal. O que é autorreflexão crítica? Autorreflexão crítica é você começar a buscar autenticidade lúcida. Veja, você precisa criticar aquilo que você está refletindo sobre. Porque você pode refletir e não se criticar. Tá, mas isso que eu estou fazendo aqui não está certo. Tá? Então, isso é autorreflexão crítica. E a gente chama de autorreflexão crítica cosmoética porque você precisa usar a sua inteligência evolutiva para não puxar o seu tapete. Não adianta você se autoassediar com aquilo. Eu não faço isso, eu sou um burro, eu não sou incompetente. Não, não é isso. Você está usando a autorreflexão para você melhorar, se auto-melhorar, não se autoassediar. Então, não adianta a gente começar a parar e pensar, isso aqui eu ainda não tenho, tá, mas como é que eu posso colocar isso em prática? Porque aí tem uma coisa importante, não adianta fazer autorreflexão se você não está disposto a fazer a reciclagem. Você tem que começar a fazer a reciclagem. Então isso aqui eu preciso melhorar, então como é que eu posso fazer para melhorar? Vai procurar melhorar. Né? Então, exemplo até da pessoa lá que descobre que bebe, né? Bebe cerveja, então fala assim, eu já descobri que cerveja não é bom. Até porque eu sou uma pessoa formada na área, sei lá, de bioquímica, que entende bastante sobre o efeito da cerveja no corpo. Mas eu ainda não consigo. Tá bom, eu vou diminuir de 10 copos de cerveja por semana, por dia, né? É verdade? Era por dia? Era por semana? Por dia, né? Por dia para tomar um copo. Veja, isso é negocinho. Negocinho, como dizia o Vale, é negocinho. É jeitinho. Isso é autocorrupção. Então, assim, é preciso que a pessoa realmente entenda que ela precisa fazer a ruptura, ela precisa fazer o processo da reciclagem. Então, na hora em que ela entende a situação, por isso que a racionalidade é importante, ela entendi, cara, isso aqui não me faz bem, eu não posso continuar com isso, então tem que fazer a mudança. Tá? E aí, qual seria a técnica que a gente pode propor para você, já percebi, depois vou deixar, qual é a técnica que a gente pode propor para você fazer isso? Primeira coisa que eu estava falando ali, você precisa compreender a Verpon, isso dentro da oficina, tá? Dentro da oficina. A gente precisa compreender a Verpon escolhida ou sorteada. No seu caso, você precisa entender que Verpon é aquela. Por exemplo, você realizou uma conduta e você viu que você está indo contra alguma coisa que você já entende, tá? Você precisa parar e entender. Peraí, o que é exatamente isso? Por exemplo, o que é TENEPS? Né? Eu achei bem legal um exemplo que veio lá de Salvador. Nós fomos dar um curso em Salvador e olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa, nós conhecemos uma aluna lá que ela conheceu a Conscienciologia pelo YouTube, tá? E ela ficou fascinada, se encontrou, né? Ela é casada, tem filhos, etc. E tal. Então ela viu o conceito de TENEPS. Quando ela viu o conceito de TENEPS, ela falou, é isso que eu quero fazer, preciso fazer isso hoje. Vou começar a fazer TENEPS hoje. E começou a fazer TENEPS, do jeito dela. Aí botava musiquinha, né, para fazer TENEPS, etc. e tal. Veja, ela viu o conceito, né, e começou a aplicar. Mas aí, ela depois viu o livro lá, o Manual do TENEPS, né, encomendou lá, comprou o Manual do TENEPS e foi ler. E aí viu que estava fazendo um montão de coisa errada. Pô, legal. E acertou. Então, veja, isso é um exemplo de você entender o conceito.
Porque muitos de nós, de repente, estamos aplicando determinados conceitos ou construtos ou verpões da Conscienciologia de maneira equivocada, pode ser. Então, assim, na hora que você entende, mas peraí, tudo bem, eu já sou professor há 25 anos, eu preciso entender isso aqui. O que é exatamente isso aqui? Porque, às vezes, com o tempo, você vai amadurecendo. Eu não lembro, quem falou isso foi a Rosa, não foi a Rosa que falou isso, a Rosa Nader, que o professor Valdo comentou que a gente ia levar não sei quantas vidas para entender bem o que é Conscienciologia. Porque não é uma coisa assim, que a gente, estou estudando Conscienciologia, dou aula de Conscienciologia, já entendi pra caramba Conscienciologia, não. A ficha precisa cair, a coisa precisa ficar redonda, e redonda não tem nada a ver com escola, tá? A coisa precisa ficar ali, eu preciso amadurecer, eu preciso entender bem. Então, isso vai levar um tempo, e esse tempo é um tempo de maturidade mesmo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer eu preciso compreender bem essa verpom. Segundo, eu preciso identificar uma conduta que seja condizente, que esteja representando essa verpom. Tá? Terceiro, eu preciso aplicar uma variável em princípios, que é para poder dissecar melhor essa minha conduta e a compreensão dela, essa verpom que tem por trás. Depois, eu preciso identificar valores. Veja, nós não temos 50 valores. Eu lembro que eu comecei a fazer minha listagem lá de valores, o que eu descobri? Que a gente costuma ter um mega valor, tá? Isso a gente trabalha nos cursos, e além desse, debaixo desse mega valor, a gente tem valores que ajudam a gente a complementar, né, ou consolidar esse mega valor. E tem um vídeo do professor Valdo que ele fala, e também ele fala de 700 elementos, que a gente tem cerca de 10 a 12 valores. Então, quais são os valores evolutivos que realmente me ajudam a compreender o meu processo evolutivo? Depois, verificar qual pilar do paradigma consciencial esse valor, esses princípios estão embasados. Basados em quê? Para poder aplicar realmente. E segundo, e por último, analisar a naturalidade da conduta. Porque na hora que eu começo a identificar tudo isso, eu vou dizer assim, tá, por exemplo, eu identifiquei que eu tenho um valor que é o altruísmo. Eu sou uma pessoa, desde criança eu sou assim. Minha mãe já falava, depois que eu comecei a identificar, eu ainda não tinha identificado isso. E se alguém chegasse para mim e falasse assim, tá, lista aí seus 10 valores. Eu não conseguia. Eu lembro que o professor Valdo perguntava assim, tá, mas o que é para você aí, qual é a sua linha de pesquisa, seu Martin Pensene pessoal? Eu dizia para a pedagogia, né? Na verdade, depois eu descobri que era educação, reeducação consciencial. A questão, por exemplo, da cosmoética está há muito tempo dentro de mim também. Eu já faço isso. Ele falava que cosmoética é um processo de reeducação consciencial. Mas aí, quando eu comecei a identificar, eu falei, gente, peraí, eu tenho esse valor aqui, eu tenho esse valor, tá legal. Aí eu comecei a fazer pesquisa para ver se era isso mesmo. E aí eu comecei a ver se as minhas condutas, elas são condizentes com esse valor. Eu comecei a observar que eu tenho condutas que tem condutas que são mais ou menos. E tem condutas que estão se consolidando. Então, assim, é um valor que ele já é mais real do que ideal, mas ele está em construção. Ele não é uma coisa consolidada, mas isso fica claro, porque isso começa a nortear. Veja, o que é valor? Valor é uma coisa que você dá importância. E aquilo que você dá importância vai te ajudar a nortear tudo que você faz no dia a dia, suas decisões no dia a dia. Porque na hora que você decide quais são os seus valores e seus princípios, que você tem que tomar uma decisão, e a gente tem que tomar uma decisão o tempo todo, você vai parar e pensar assim, peraí, essa decisão, deixa eu analisar, se essa decisão tem alguma coisa a ver com o meu valor. Tem, então eu acho que eu vou por aqui. Não tem nada a ver, então eu vou ter que ir por aqui. Então isso te ajuda a nortear e decidir o que você tem que fazer. Tá? A gente tem mais 4 minutinhos aí, né? Deixa só ela, tinha uma pergunta lá para fazer. Sim, bom dia. Obrigada por a pesquisa. Eu com respeito, vou voltar ao exemplo que puso, ¿no? Com respeito a Aparecida. Hay varias posturas con respecto a eso, pero por ejemplo la mía no hubiera sido esa. ¿Por qué? Porque si yo estoy voluntariando en un lugar que llevo un tempón, que no acabo de llegar hoy, que estoy voluntariando allí, yo tengo una confianza ya con ese lugar. Y si yo tengo confianza, yo no voy a traspasar nada extraño ni rígido. Yo solo voy en un momento dado a pegar sin ningún problema. Otra cosa es que esa fruta estuviera en un paquete
Está en un paquete, está para algo, es otra cosa distinta. Mas está en el lugar, en un frutero y tal, yo tengo esa confianza y ni siquiera tendría que decir, oh, Egrison o Adriana, he pegado tal cosa. No, no tendría que decir, estoy en mi casa, de alguna forma. Entonces, para mí, éticamente y cosmoéticamente está correcto pegar. Tá? Mas você falou uma coisa interessante. Para mim, você assim, para mim Claro, está correto. claro. Entendi. Porque isso é interessante, porque você precisa analisar, cada pessoa precisa analisar a sua autopensenidade. Então, como ela tem essa coisa do fazer tudo certinho, né, essa coisa como é que é integrar, integridade, eu ia falar integralidade, da integridade, para ela, né, para mim também seria. Então, por exemplo, eu particularmente não sou daquela pessoa, por exemplo, vi uma caneta muito legal no meu trabalho, pô, legal, gostei dessa caneta, muito bom, pá, coloco no bolso. Eu não sou assim, eu deixaria a caneta ali. Mas tem gente que olha e fala assim, pô, gente, cara, uma canetinha dessa na empresa vai custar R$1. O que é R$1 para a empresa? Mas é outra coisa, lo de la caneta. Esse exemplo já está fora. O que eu estou dizendo assim, o legal da autorreflexão é que você precisa analisar o que é cosmoético para você e o que não é, entendeu? Dentro do seu próprio processo evolutivo, dentro do seu próprio conjunto de valores, princípios, etc. E tal. Não tem como dizer olha, esse exemplo dela é o exemplo que todos terão que seguir. Não é isso. Esse é o exemplo dela. Tá? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu sou um cara muitíssimo preocupado com a pontualidade, porque a pontualidade é uma coisa cosmoética. Tá? Então, assim, e eu sou britânico, né? Então, sabe como é que é? Pontualidade britânica, não brasileira. Então, assim, nesse último minuto, eu preciso dizer que semana que vem nós teremos aqui a Isabel, nossa amiga, nossa pesquisadora aqui, Isabel Conceição, falando sobre grupo evolutivo da conscienciologia dentro da especialidade conviviologia, tá? Então, essa é a próxima tertúlia matinal do dia 24/3 de 2019. Eu quero agradecer muito a todos vocês aí pela participação, pela troca de experiência, pelo que vocês me deram aí de feedback. Isso vai me ajudar a complementar cada vez mais a minha pesquisa, tá ok? São agora 10h45. É certinho. Gente, pelo menos pelo relógio daqui, tá? Aquele de lá não chegou ainda, mas aqui são 45. Muito obrigado a vocês, tá bom? Um grande abraço.